O Império Inca, um nome que ecoa através do tempo. Fala de poder, fala de mistério e fala de ouro. Muito ouro. Histórias de tesouros incas fabulosos fascinam mentes há séculos. Não são apenas contos de riqueza. São lendas de um mundo perdido, uma civilização que desapareceu. Mas seus segredos e suas riquezas podem ainda estar por aí, esperando para serem encontrados. A atração é poderosa. Ela puxa as pessoas. Fez isso por muitos anos, e continua fazendo até hoje. O ouro para os incas não era simples dinheiro. Era algo muito mais profundo. Era o suor do Deus Sol, Inti, sagrado, divino. Enfeitava seus templos, decorava seus nobres. Era usado em suas cerimônias mais importantes. Imaginem cidades onde o ouro era tão comum quanto pedra. Esse era o mundo Inca, um mundo onde o brilho do sol se refletia em cada lugar importante. Este metal sagrado era parte do seu próprio ser, uma conexão com suas divindades e seu entendimento do universo. O trabalho artesanal era espetacular, sem igual. Então, os conquistadores espanhóis chegaram. Sua fome por ouro não tinha fim. Eles viram as riquezas. Queriam todas elas. O poderoso Império Inca desmoronou. Grande parte de seu ouro foi derretido, enviado através do oceano, perdido para seu propósito original. Mas será que tudo foi encontrado? As lendas dizem que não. Elas sussurram que enormes quantidades foram escondidas, salvas dos invasores, ocultas em lugares secretos, lugares conhecidos apenas por alguns poucos. Esses esconderijos foram escolhidos com cuidado para proteger a herança sagrada. Gap 2is. Assim nasceu o enigma do tesouro Inca perdido. Ele sobreviveu através de gerações. É um quebra-cabeça com peças faltando. Uma história incompleta. Aventureiros e historiadores foram atraídos por esse mistério. O que aconteceu com o resto do ouro Inca? Onde riquezas tão imensas poderiam estar escondidas? As montanhas são imensas. As selvas são profundas. Os segredos são bem guardados. A própria terra parece proteger o que foi perdido. Este mistério duradouro alimenta especulações sem fim e o sonho persistente da descoberta. Cusco, o coração do Império Inca. Eles a chamavam de o umbigo do mundo. Esta cidade já foi a grande capital. Suas ruas testemunharam cerimônias incríveis. Seus palácios abrigaram governantes poderosos, e seus templos transbordavam com quantidades inimagináveis de ouro e prata. As histórias falam de paredes revestidas com lâminas de ouro puro. Imagine a cidade em seu auge, um farol de esplendor. Cusco era mais que uma cidade, era um centro sagrado, o eixo do mundo para o universo Inca, planejada e construída nos mínimos detalhes. O templo mais famoso em Cusco era o Coricancha, o Templo do Sol. Era o local mais sagrado. Sua glória era lendária. Cronistas escreveram sobre seus jardins de ouro, onde plantas, animais e até pastores eram feitos de ouro e prata maciços. Figuras em tamanho real brilhavam sob o sol dos Andes. Quando os espanhóis viram, ficaram de boca aberta. Mas também viram aquilo como algo para saquear. Muito foi levado, mas a terra se lembra. As pedras de Cusco ainda guardam os ecos dessa magnificência perdida, uma prova de uma vida espiritual sofisticada. E temos Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, escondida no alto das montanhas dos Andes. Permaneceu desconhecida para o mundo exterior por séculos. Seria um refúgio real?
Um local religioso sagrado? Ou talvez um último esconderijo para os incas fugindo dos espanhóis? Seu propósito ainda é debatido, mas sua existência prova que os incas tinham lugares secretos, lugares de grande importância, lugares de difícil acesso. Esta fortaleza no topo da montanha é uma maravilha da engenharia e um símbolo do espírito inca. Um lugar onde nos sentimos mais perto do céu e dos deuses antigos. Gap 2. Esses locais, Cusco e Machu Picchu, são chaves. Não são apenas ruínas. São história viva. O trabalho preciso com as pedras sussurra sobre conhecimento avançado. As trilhas nas montanhas sugerem caminhos escondidos. Será que esses lugares ainda guardam partes do tesouro perdido? Ou talvez pistas de onde ele pode ser encontrado? O próprio ar nesses locais parece carregado de histórias não contadas. Histórias de um império poderoso e dos tesouros que ele tentou proteger daqueles que destruiriam sua essência. A busca por respostas continua a atrair pessoas de todos os cantos do mundo. Uma das histórias mais famosas é sobre o resgate de Atahualpa, o último imperador inca. Capturado por Francisco Pizarro, Atahualpa ofereceu um quarto cheio uma vez com ouro e 2 vezes com prata. Como seu resgate, uma quantidade de riqueza de cair o queixo. Os incas cumpriram. Objetos de ouro chegavam de todos os cantos do império. Estátuas, taças, joias, tudo destinado aos caldeirões de derretimento dos conquistadores. Esse pagamento incrível demonstrou os vastos recursos que os incas controlavam, mesmo em seu momento mais sombrio. Mas a lenda insiste que isso não foi tudo. Longe disso. Mensageiros foram enviados por todo o império. Levavam ordens para trazer ainda mais ouro para o resgate. Porém, chegou a notícia da execução de Atahualpa, antes que todo o tesouro pudesse chegar. Diz a história que os generais incas, ao ouvirem essa notícia, desviaram as caravanas. Eles pegaram o ouro restante e o esconderam em lugares tão secretos, tão inacessíveis, que os espanhóis nunca o encontrariam. Esses esconderijos tinham o objetivo de preservar a herança inca para um tempo futuro. Existem muitas teorias sobre onde esses tesouros escondidos podem estar. Algumas falam de sistemas de túneis elaborados, debaixo da própria cidade de Cusco, ou serpenteando pelas montanhas sagradas, túneis que levam a câmaras subterrâneas, cheias de artefatos e ouro, guardadas por espíritos antigos, ou por armadilhas engenhosas. Dizem que essas redes subterrâneas são enormes e complexas, conhecidas apenas por alguns poucos escolhidos que passaram o conhecimento de geração em geração. A ideia de um mundo escondido sob o que conhecemos é tentadora. Gap 2. Outra lenda persistente aponta para as montanhas Langanates, uma cordilheira remota e assustadora no Equador. Parte do antigo domínio inca. Dizem que o general Rumiñahui, um dos comandantes leais de Atahualpa, escondeu uma enorme parte do tesouro lá. O terreno é traiçoeiro, pântanos, neblina densa e tempestades repentinas o tornam quase impossível de atravessar. Muitos tentaram encontrar este tesouro específico. Poucos voltaram com algum sucesso. As Langanates guardam seus segredos com unhas e dentes, aumentando o mistério do tesouro perdido. Por 5 séculos, a busca continuou. Inúmeras expedições foram organizadas por exploradores esperançosos, por aventureiros determinados e por aqueles que simplesmente sonham com riquezas inimagináveis.
Eles vasculharam as montanhas, navegaram pelas selvas densas, investigaram ruínas antigas. Cada buscador carregava a esperança de ser o escolhido, aquele que finalmente descobriria o que está perdido há tanto tempo. A vontade de resolver este quebra-cabeça histórico é um forte motivador para muitos. Essas expedições eram frequentemente cheias de perigo. Os Andes não perdoam. O tempo pode mudar num piscar de olhos. Altitudes elevadas, caminhos traiçoeiros e um ambiente hostil já custaram muitas vidas. Algumas expedições desapareceram sem deixar vestígios, engolidas pela natureza selvagem, ou talvez pelo próprio mistério que tentavam resolver. O tesouro, se existir nesses locais escondidos, permanece bem protegido, protegido pela natureza e talvez por algo mais. As comunidades locais também guardam conhecimento, às vezes escolhendo proteger esses locais sagrados de perturbações. O que permanece desconhecido é imenso. Os locais exatos desses tesouros lendários, a verdadeira dimensão do que pode estar escondido. Seriam esses tesouros apenas artefatos de ouro e prata? Ou incluíam objetos sagrados, registros históricos ou até mesmo as múmias dos imperadores incas? A história completa ainda está para ser revelada. Cada nova descoberta na região andina, por menor que seja, reacende a esperança de que segredos maiores estão esperando. A falta de provas concretas alimenta ainda mais a imaginação, permitindo que as lendas cresçam. Gap de 2. E assim, o enigma do tesouro inca perdido continua a fascinar. É mais do que uma simples caça ao ouro. É uma busca por conhecimento, um desejo de se conectar com uma civilização impressionante, de entender suas crenças, de tocar seu passado. A atração pela aventura é forte, o chamado do desconhecido é insistente. Enquanto esses mistérios permanecerem sem solução, almas corajosas continuarão a procurar, atraídas pelo sussurro duradouro do ouro inca e pela promessa de desvendar um dos maiores segredos da história.